Olá, muito boa noite. Nas últimas semanas, o povo brasileiro começou a reescrever sua história. Tudo teve início com a insatisfação do serviço oferecido pelo transporte coletivo, o alto preço das passagens e o atendimento ruim. Mas como num piscar de olhos nascia de tal insatisfação um movimento jamais visto em todo o território nacional: a ocupação das ruas nas principais capitais e cidades brasileiras, que teve como principal meio de mobilização as redes sociais. Ganhou bandeiras de luta por melhor qualidade de serviço na saúde, na educação e principalmente pelo fim da corrupção, num país onde não faltam escândalos de desvios de verbas públicas. Mas o que é esse movimento? Vem para a rua. Qual o real poder dele, que depois de 2 semanas de protestos fez o Congresso Nacional mudar de posição com relação à PEC 37, por exemplo, que não foi aprovada e se transformou na primeira grande vitória das ruas? Até que ponto os políticos estão assustados? E o que de fato significa o conjunto de medidas chamado de Pacto Social proposto pela presidente Dilma Rousseff no início desta semana? Para entender melhor o que está acontecendo em nossas ruas e as expectativas do futuro, nós recebemos hoje Wagner Arandas, ele é sociólogo da Uninasal, e Thales Castro, que é cientista político da Unicap, e que vão ajudar você a entender esse gigante que acordou. Muito boa noite, obrigada por vocês terem aceito o nosso convite. E eu pergunto o seguinte: o povo brasileiro está lutando por um princípio básico, que é o princípio da cidadania em qualquer lugar do mundo, que é a honestidade, a transparência e a responsabilidade, né? É você fazer o dever de casa. E isto assustou e muito os nossos políticos, sejam deputados, senadores, vereadores, governadores, prefeitos e a presidente da República. Eu concordo plenamente com a percepção de que o povo acordou e coloca, na verdade, em sobreaviso todos os políticos. E, na verdade, a gente detecta que, a partir dessas movimentações todas, dessas mobilizações de norte a sul, a gente entende que quem é soberano é o povo e não o parlamentar. E outra importante significação, outro importante simbolismo disso tudo é o fato de que nós temos força quando nós nos unimos. E unimos de maneira democrática e cidadã, e não com vandalismo e depredação, como nós também, infelizmente, observamos. Então, quando há essa mobilização sistemática, eu acredito que há força para mudar e já há efeitos positivos, como você muito bem detectou, nessa transformação social engajada e cidadã do povo brasileiro. Wagner, você concorda também que os nossos políticos estão assustados e acuados? Concordo. Durante muito tempo a gente construiu a visão de que pedir algo a um político era pedir um favor e não uma reivindicação de algo que nos é de direito. E aí, a partir desse momento, com essas mobilizações, começamos a observar que o povo começa a assumir esse poder que de fato pertence a eles. Quer dizer, o povo é soberano. Agora, essas medidas que foram feitas assim, rapidamente, e aí assim, em menos de 48 horas, os projetos apareceram, foram votados. Nós citamos no começo do programa a PEC 37, mas na realidade o Senado, né, já aprovou aí o uso dos royalties do petróleo para serem investidos na saúde, na educação, a questão do crime hediondo, né? O crime de corrupção passar a ser hediondo, mas na prática, o que de fato o povo conquistou? O povo conquistou a consciência de que o povo pode, deve e cada vez que desmandos vierem a acontecer de novo, o povo voltará às ruas. Eu acho que há 3 grandes e importantes conquistas. Elas não são, inclusive, imediatamente sentidas. Talvez a mais imediata seja a questão do arquivamento da PEC 37, que tira do poder do Ministério Público a sua importantíssima função de investigar. Mas eu acho que a questão de, por exemplo, destinar 75% para a educação dos royalties do petróleo quando vierem a ser explorados no pré-sal, 25% restantes para a saúde, acho que isso é uma conquista importante, mas acredito também que a perspectiva de haver uma mudança de conscientização, a inclusão do item corrupção no Código de Processo Penal, no Código Penal futuro, de inclusão de corrupção como crime hediondo, eu acho que é uma conquista muito importante. Falta ainda fazer a votação na Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados. Eu acho que há conquistas imediatas. Algumas serão mais sentidas no médio e longo prazo, mas eu vejo, em aspecto mais amplo, como grandes e importantes conquistas sociais e políticas. O que você, Wagner, que acha? Olha, sem dúvida, vamos encontrar dentro desse processo o grande receio dos políticos em relação a essa questão maior
da corrupção, em relação a essas reivindicações que não costumavam ser feitas. E a partir de agora vamos encontrar a cobrança pelo de fato o que sempre foi buscado pela sociedade. Sempre se queria uma educação de melhor qualidade, sempre se quis uma saúde de melhor qualidade. E a partir do momento em que algo que até uma das coisas que ficaram em voga disso aí não é apenas 20 centavos, se tornou em um processo muito maior, que não é apenas 20 centavos, são os bilhões gastos nas construções de estádios da Copa do Mundo, Copa das Confederações, Copa do Mundo. São todas essas necessidades que não são fundamentais, que foram colocadas como prioridade e chegou um momento em que a sociedade resolveu dar um basta. Então, mas aí veja só, quando a gente vai para o que foi proposto pelo pacto, né, a PEC 37, ok, o Ministério Público continua atuando e tem que atuar muito mais, né? Tanto o estadual quanto o federal. Mas aí se a gente vem para a educação e a saúde, nada a princípio do que foi discutido ou aprovado, pelo menos até agora no Senado, porque ainda vai passar pela Câmara para que a presidenta possa sancionar, de prático para agora não vai mudar. Porque a população foi para a rua, mas ela também quer mudanças agora. Para você chegar no hospital, você ter médico, você ter remédio. Né? O que eles aprovaram é algo que vai acontecer quando o petróleo começar a ser explorado. Sem dúvida. E até lá? Pois é, e até lá. E aquele discurso feito pela presidente na noite da sexta-feira, dia 21 de junho, acredito que tenha sido feito de maneira meio atabalhoada, porque as propostas, embora legítimas e pontuais, elas careciam de um assessoramento mais detalhado. Por exemplo, a questão de propor um plebiscito nacional para uma reforma política, que eu, como cidadão, sou absolutamente favorável, que todos nós aqui somos. Mas a maneira de como se propõe essa reforma política foi absolutamente rechaçada pela OAB, pelas duas casas legislativas, pela população, porque você não pode formar uma constituinte, uma microconstituinte, que nome nós poderemos usar para tentar reformar um determinado item. Então, a maneira é corajosa e brava da presidente. Isso merece louvor. No entanto, a forma passa, inclusive, por cima da própria Constituição. Então, ninguém pode passar por cima da Constituição, a Carta Cidadã de 5 de outubro de 88. Então, isso mostra um certo desespero depois de 2 semanas de protestos, infelizmente, com algum vandalismo, né, que ocorreu e que ninguém aceita, é claro, mas isso mostra o desespero, a agonia, porque a presidenta, né, não tinha se manifestado até então. Até então. Foi uma primeira aparição dela, digamos assim, emergencial e urgente, e uma das medidas dela, no que tange à saúde, é um dos 5 itens, ela de imediato propôs a importação, entre aspas, de médicos, não só de Cuba, mas de outros países. Isso, inclusive, teve uma reação muito forte das várias sociedades médicas, da Federação, do Conselho Federal de Medicina, contrários todos a essa iniciativa. Por quê? Não é só necessário, talvez, fazer um intercâmbio, mas é você reaparelhar as UPAs do interior, melhorar a infraestrutura médico-hospitalar. Então, essa foi uma medida que não teve repercussão positiva, eu acho que foi até danosa. Nessa semana aqui, os médicos aqui no Recife, né, aqui, eles fizeram um protesto, fizeram 24 horas de paralisação e, na realidade, condenando essa atitude. Porque não basta só ficar construindo prédios, hospitais, UPAs, você tem que ter material humano, estrutura, coisa que não tem. Wagner. De fato, e se a gente for observar as condições dos hospitais, as condições das UPAs do interior, a gente vai encontrar que realmente é muito precário. Muitas vezes o estudante de medicina, que vai passar no seu curso 6 anos, fora uma residência, que já vai acrescentar um pouco mais de estudo, muitas vezes para ele não vai ser economicamente viável trabalhar no interior. Ele vai preferir ficar na capital. E aí a gente acaba negligenciando o interior de todo o país, né, não só do estado. A gente acaba negligenciando a saúde de diversas pessoas. E, lógico, as medidas não podem ser tão urgentes, nem as respostas. Isso dependeria, de fato, de um amplo debate para se encontrar as melhores soluções para isso. Como o Thales falou também, o professor Thales falou, é algo que não é que não possa existir o intercâmbio, mas ele deve ser pensado de uma forma adequada. Não pode ser uma
resposta imediata, não é a primeira coisa que vem à cabeça. Tem que ser todo um plano. Afinal de contas, se a gente for observar alguns países que hoje são potências na educação, todo o trabalho que foi desenvolvido não foi algo da noite para o dia, não foi algo que ocorre em um mandato. É algo que demora anos e anos, demora décadas, até se chegar, por exemplo, a uma Coreia e entender que uma Coreia hoje é uma grande potência na tecnologia. Mas isso é em função de um amplo investimento. Lógico, o momento também é fundamental. A gente também precisa entender medidas mais urgentes para pensar uma outra educação, para pensar uma outra saúde. Mas também, e aí seria interessantíssimo, pensar também isso um pouco a um longo prazo. Qual seria o plano, não de governo, mas o plano de Estado para se investir nessa nova estrutura para as pessoas? Então, seriam duas coisas. Algo de imediato, para quem procurasse, por exemplo, quem for procurar, digamos, na segunda-feira ou amanhã, domingo, à noite, né, passou mal, procurar uma emergência, uma UPA, não chegar lá, não tem médico, não tem um pediatra, não tem um otorrino, não tem medicação e você ficar na fila horas e horas a fio. É preciso, na realidade, que saia desse susto, desse choque aí que os nossos políticos receberam, medidas para já. Porque o que foi discutido, o que foi aprovado, pelo menos no Senado até agora, é algo para médio e longo prazo. E aí que está o, entre aspas, perigo, porque no que se planeja de médio e longo prazo, se teme que parte dessas manifestações possam entrar um pouco no esquecimento. Não quero e não desejo que isso aconteça, porque o simbolismo, a importância dessas manifestações todas de norte a sul, elas devem permanecer e mostrar que nós, cidadãos, é que nós temos o poder, e não aquele que está ocupando temporariamente o mandato. Não é aquele que está naquele compartimento de 4 anos ocupando o mandato. O mandato não é dele, o mandato é do povo, nós, cidadãos e eleitores. É o que eu sempre costumo dizer, eles estão a serviço do povo, estão ganhando um salário pago pelo povo. Mas quem é o gigante que acordou? Depois das medidas adotadas às pressas pelo governo federal, as manifestações vão acabar? Não saia daí, a gente volta rapidinho. Em debate do ponto de vista de hoje, as manifestações de ruas e as medidas adotadas pelo governo federal. Nossos convidados são Wagner Arandas, que é sociólogo da Uninasal, e Thales Castro, cientista político da Unicap. Wagner, esse movimento desta vez, o que ele teve de diferente em relação aos outros movimentos que a gente já viveu e que já ocorreram no país? Pois é, já inclusive tive a oportunidade de participar de algumas mobilizações, de algumas passeatas, sobretudo na época em que era estudante ainda. E era algo que as pessoas meio que já sabiam o que estava ali sendo debatido em função das pessoas que estavam ali presentes. Você tinha algo muito mais voltado a representações profissionais, estudantis, e dessa vez vamos encontrar uma situação bem atípica. Esses novos movimentos, essa nova mobilização é de toda a sociedade. É um incômodo geral que está sendo colocado na rua. É o ato de sair da zona de conforto, de criticar dentro da sua própria residência e entender que você precisa, de fato, ir à rua para modificar isso que não está confortável. A gente viu aí donas de casa, né, senhores já idosos, crianças, famílias inteiras, pai, mãe que levaram suas filhas para a rua. Quer dizer, esse é o grande diferencial, que não foi só uma categoria ou de operários, de trabalhadores, ou de estudantes, ou desempregados. Foi todo mundo que saiu de casa para ir para a rua. E também percebi que uma mobilização dessa magnitude nós só tivemos na história política recente do Brasil, a Direta Já em 84 e o movimento Fora Collor dos Caras Pintadas em 92. A diferença é que ambos tiveram um foco. Um, no caso, a emenda das diretas, que não foi exitosa, e outro foi o movimento do impeachment de Collor. Esse é um movimento, eu chamaria de polifônico. O que quer dizer isso? De muitas vozes, de muitas propostas, críticas a
ao descaso com relação à educação, moradia, serviços públicos, até a questão indígena. Eu vi cartazes impressos nas movimentações lá em São Paulo. Enfim, é um movimento múltiplo, diverso, profundo e necessário. E aí a diferença é que também esses movimentos todos, eles se estruturaram meio que a parte dos partidos políticos. Ou seja, é um movimento apartidário, suprapartidário, acima dos partidos políticos. É que eles chegaram a queimar algumas bandeiras de partidos grave. que tentaram aproveitar, porque a gente não pode esquecer também que ano que vem nós temos eleição. Verdade. Né? Ninguém está sendo bonzinho aqui, claro. Né? Nenhum desses políticos. Ano que vem é ano de eleição. É gente que quer ser presidente da República, que quer ser deputado estadual, que quer ser deputado federal, que quer chegar ao Senado. Né? Então, eles vão correr para começar a mudar, tentar mudar essa imagem desde já. E querem vários partidos ter a autoria, a paternidade desses movimentos. E aí é porque muitos deles foram rechaçados, né? Então o movimento suprapartidário, apartidário. Agora é importante dizer que numa democracia representativa o partido político cumpre uma função muito importante. Aliás, não há democracia representativa sem partidos políticos. Os partidos políticos são importantíssimos. Então eu acho que apesar disso tudo, eu acho que há muitos avanços. Eu acho que é uma interpretação, não sei se idealista, mas é uma interpretação de que estamos verdadeiramente amadurecendo como sociedade civil e estamos também amadurecendo como instituições republicanas e democráticas. Ainda você acredita que depois das medidas, o movimento ele enfraqueceu nessa última semana? O que poderá acontecer? Dá para a gente imaginar, que a gente não imaginava que esse movimento, as manifestações, elas fossem assim, né? O efeito dominó no país inteiro, né? Diferente das diretas já, que a gente via concentrado ali São Paulo. Ele diminuiu? Poderá acabar? Vai ter um grupo que vai resistir, vai ficar aí, tipo, vigilante? É interessantíssimo dentro disso tudo, porque mesmo estudando movimentos sociais, essa situação foi imprevisível. Nós não tínhamos como entender, nós não tínhamos como prever que, de fato, iria ocorrer algo dessa natureza. Mesmo observando as mobilizações da Primavera Árabe, o Occupy Wall Street, tivemos aqui um pouco antes, o Occupy o Cais José Estelita, e aí, de repente, a gente vem observando que isso acaba aumentando a sua projeção, mas eu já vejo também um pouco da redução disso. Eu acho que algumas bandeiras, mas não partidárias, bandeiras de militância, já começam a sair. A gente já observa também críticas em relação a essa própria mobilização. Nós observamos, por vezes, pessoas dizendo, olha, esse movimento agora, ele começa a defender outros direitos que não eram os iniciais, não eram os direitos sociais, embora, ao meu ver, você também criticar, por exemplo, tributos, criticar a forma como o governo como o governo não representa quase ninguém como algo legítimo. E aí o outro grande problema disso tudo é que a gente observa que talvez um dos grupos que se tornam mais persistentes são inclusive os vândalos. E aí a gente observa que muitas vezes isso acaba perdendo seu enfoque. Lógico que, por exemplo, em Pernambuco, em Recife, vamos ter um outro exemplo. Pelo menos eu não vejo tão forte a representação de vândalos como a gente observa em outras capitais. Em outras capitais. A realidade de Pernambuco, Thales? A realidade de Pernambuco foi exemplar. Nós tivemos uma maciça mobilização, os dados falavam em 50 mil aproximadamente, saindo da Praça do Derby, indo até a Praça da República. Na grande maioria pacífico, que é o que deve ser assim, porque na democracia manifestar é um direito constitucional, mas desde que seja por vias pacíficas. Então Recife foi emblemático. Tivemos alguns focos isolados de violência que devem ser sim reprovados e reprimidos com força policial, proporcional, porque a lei também ampara esse tipo de controle, porque senão vira baderna. E baderna é antidemocrática, é um retrocesso, é uma involução, e ninguém quer. Então acho que Recife e Pernambuco foram exemplares, foram paradigmáticos para o resto do Brasil. Agora, será que o preço da passagem de ônibus aqui ainda pode cair mais, além dos 10 centavos que foram anunciados antes de ter o primeiro manifesto aqui no Recife? É uma pauta absolutamente necessária. Acredito que, na verdade, chegou a um ponto de não haver reajuste. Foi o que é anunciado pelo governador Eduardo Campos.
E em não tendo reajuste, ela deve ficar por mais um tempo no patamar que estava. É importante estarmos vigilantes, verificar como os cálculos são feitos, fazer o questionamento democrático e pacífico, para ver se isso pode ter mais uma etapa de redução. Acredito difícil, acredito ser realmente muito difícil. Difícil. Na quinta-feira dessa semana, por exemplo, nós amanhecemos com as estradas que vão para Suape, ocorreram vários bloqueios, vários protestos, porque se paga imposto, se entra dinheiro para você ter aí as vias, o asfalto, a estrada, né, ela asfaltada, sem buraco, e o que mais a gente tem. E isso não é um privilégio só, né, da cidade do Recife, são todas as cidades da região metropolitana e os acessos com muito buracos. Quer dizer, eu acho que se partir dessas experiências que ocorreram aí, o povo pode ver que pode conseguir resultados mais rápidos, né? Verdade. Quando se unir e ninguém reclamar, porque todo mundo passa, né, por várias ruas, o carro quebrou, é o pneu que furou, é o motocicleta, uma série de coisas assim. Agora, Wagner, de todas dessas 2, 3 semanas de protestos, qual foi a imagem que você acredita que para você vai ficar para sempre dessas manifestações? O contexto maior, para mim, que vai ficar para sempre, é a ideia de que, em plena Copa das Confederações, o país do futebol não parou em função do futebol, né? Parou em função de protestos. Parou porque, enfim, tem a questão do preço que se paga por tudo, de todos os tributos, mas eu acho que a grande insatisfação também vem do não feedback disso. A qualidade dos serviços não é boa. A gente paga muito imposto, a gente paga um transporte público caro e o transporte público não tem qualidade, não tem. As nossas estradas são terríveis. Eu passei por uma situação muito complicada em função dos ônibus das seleções que estavam caminhando para a arena. Que, enfim, as pistas da cidade foram fechadas para serem reformadas. E pistas que já tinham buraco há muito, muito tempo. E aí a frase realmente que marca dentro disso tudo é que nós queremos escolas, hospitais, padrão FIFA. Isso foi algo que eu achei realmente muito interessante. Eu acho absolutamente válido, importante, nós cidadãos, ou enfim, cientistas políticos, sociólogos, pararmos para olhar fotos nas mídias sociais, ou filmes, dos cartazes que foram impressas as mensagens. Essas mensagens são riquíssimas, são substratos muito importantes para nós analisarmos. Falava-se na questão, precisamos de educação no padrão FIFA, precisamos redefinir a questão política, algumas de forma até jocosa, mas precisamos ter um olhar muito crítico sobre aqueles cartazes. E observe que esses cartazes já começam a dar resultados. Alguns, concordo, de médio e longo prazo, mas precisamos repensar olhando os dizeres, a voz do povo, a voz do que as massas, na verdade, estavam determinando naquelas Você fala em cartaz, frases. Eu não me lembro exatamente como era a frase, mas ela está em uma das redes sociais aí, e ela falava sobre o uso do cinto de segurança, que você, no seu carro, você tem que andar com o cinto de segurança. Se você for parado sem o uso do cinto, você vai ser multado. E no ônibus? Que as pessoas andam em pé, apertadas, feito sardinha enlatada, né? E não tem o cinto de segurança. Como é que fica? É uma coisa assim muito, muito, muito bem lembrada. Os protestos continuam? Devem continuar? Eu acredito que os protestos devem estar sempre engatilhados, digamos assim, preparados para acontecer. Porque é importante verificar que isso não venha a se diluir. Os próximos dias, semanas, não venham a se diluir. Terminando a Copa das Confederações, agora domingo, que isso não venha a se diluir, que o povo esteja constantemente atento. Porque essa é uma tática antiga do mundo da política. A ideia de que passados grandes eventos, quer seja Carnaval, quer seja São João, quer seja Copa do Mundo, que seja, aí o povo tende a diluir, voltar aos seus próprios afazeres e esquecer as importantes conquistas obtidas através dessas movimentações. A gente tem que estar de olho nessa próxima semana no que vai acontecer e o que vai vir de Brasília. Certamente. Concorda também, Wagner? Concordo. As respostas que estão sendo dadas pelo governo ainda não estão satisfatórias. O povo ainda não está contente com o que está ouvindo. Tanto é que a gente ainda vem encontrar mobilizações. Quinta-feira tivemos, como você bem lembrou,
Tivemos as estradas que levam a Suape No pedágio. Paralisadas. E tem outra ameaça, a ameaça da inflação crescente. Esse é um tema que também foi citado nessas movimentações todas. E esse descontrole inflacionário afeta todo mundo. E não foi comentado, e não foi discutido pela nossa presidente. Gente, o Ponto de Vista está terminando, mas sábado que vem tem mais. E você pode participar sim. Envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido no programa. Nossos contatos, facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter, deixe o seu recado em @PontoDeVista4. A TV Tribuna preparou um programa especial para você. Afinal de contas, hoje é noite de São Pedro. É o Tribuna Forró e Tradição, que começa logo mais às 9h20 da noite. Um feliz São Pedro para você, uma feliz noite, um ótimo domingo e até sábado que vem.